convenção de mudança da carga de trabalho que foi realizada semana passada. Então, isso para mim não é nenhum tipo de preocupação, tá? Eu já estou com outro trabalho, eu tenho que trabalhar com vocês em sala de aula, na televisão, certo? Eles já mandaram para a gente a questão das provas. Na semana que vem, então, eu vou passar essa atividade avaliativa e nós vamos resolver em sala de aula e eu vou treinar questões com vocês. Só isso. Vou corrigir todos os trabalhos que eu passei, a gente vai corrigir do primeiro até o último e vou passar outro trabalho e a gente vai revisar, vai responder a questão da FGV, que é a banca da OAB. Beleza? Hoje eu vou passar a última matéria que também vai ter na prova, tá? Então, nossa matéria é tudo que eu passei até agora, certo? Vai cair elementos, começa a anotar aí, gente. Posso começar a falar? Então, você está falando? O conteúdo vai ter razão. Isso. Elemento do direito das obrigações. Fonte das obrigações. Obrigações próprias de quem? Oi? Pode repetir, por favor. Elemento do direito das obrigações, fonte do direito das obrigações, obrigações próprias de quem? É. Obrigação do quê? Próprio de quem? Deve escrever. Proteger. Próprio de quem? Como é que escreve? Diz aí. Tá no caderno, eu já dei essa aula. Vocês olham aí no caderno, já dei essa aula. Aí a gente já vai entrar nas obrigações externas. Obrigação de dar. Dentro da obrigação de dar, aí entra a obrigação de dar a coisa certa, incerta e restituir. Incerta aí? Restituir. Restituir. Depois, obrigação de fazer. Obrigação de não fazer. E aí entra a parte de características das obrigações, que foi o nosso último tópico da semana passada. Que aí eu falei em relação às obrigações divisíveis e indivisíveis.
característica das obrigações. Aí entra tudo, se é complexa, se é divisível, se é indivisível. Inclusive, para a nossa próxima aula, isso vai valer meio ponto extra. Deixa eu explicar o meio ponto extra. Vocês vão trazer para mim um quadro, tá? Contendo as características das obrigações. Lembra que eu falei, olha, em relação ao sujeito, a obrigação ela pode ser simples ou ela pode ser complexa, porque vai depender da quantidade de sujeitos existentes. Em relação ao objeto, a obrigação também pode ser simples ou pode ser complexa, porque a gente pode ter um objeto apenas na obrigação ou dois tipos, né, de obrigações ali executadas no mesmo negócio jurídico. Então eu quero essas respostas, um quadro direto, falando em relação ao sujeito nós podemos ter obrigação simples e complexa. Em relação ao objeto a gente pode ter obrigação simples e complexa. Nós podemos ter obrigação cumulativa, alternativa, obrigação divisível e indivisível. Eu quero isso, tá? Um quadro direto sobre as obrigações. E eu quero que ele seja feito à mão. Porque eu já sei como que é, quando joga lá no chat GPT ou no Gemini, já sei como que é a configuração que vai sair. Então vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer. A dificuldade que eu estou passando é que ao escrever, vocês vão ler e vão fixar, tá? Então é uma forma de ajudar, beleza? Como que vai ser esse ponto extra, tá? A média são 3 pontos. A gente sabe que a prova vale 6, então a média é 3, beleza? Se você fez 2,5 e ficou faltando 1,5, eu vou dar. Mas se você fez 4, eu não vou acrescentar meio ponto porque não vai precisar, tá? Vocês já têm um ponto extra da aula inaugural, certo? Não é isso. Extra. Então, beleza. Viu? Estamos combinados assim? Além das características, aí, obrigações divisível e indivisível, né, que entra aí no quadro das características, e obrigações solidárias, que é o que eu vou explicar hoje, tá? Prestem bastante atenção na aula de hoje, porque ela é confusa. Ela pode confundir sua cabeça no sentido de que se você não conseguir identificar e separar o que é uma obrigação divisível e o que é uma obrigação solidária, você não vai conseguir responder questão nenhuma. Então, vocês precisam prestar atenção hoje, porque só ler a lei depois para fazer a prova e vocês vão ter dificuldade, certo? Então, a nossa prova vai até obrigações solidárias, tá? Deixa eu só abrir aqui. Alguém está com pergunta, gente? Você não poderia repetir por eletrônico? Vai fazer um quadro. Fazer um quadro. Você vai fazer um quadro direto. Colocando as características do direito das obrigações. Coloca de uma forma em que você consiga bater o olho e entender aquela característica. Porque na próxima semana, como vocês vão resolver um caso comigo, aí vocês podem pegar o quadro de vocês, entendeu? E utilizar esse quadro para fazer a atividade, tá? Aí façam o quadro da maneira que para vocês fique melhor realmente para entender. Bater o olho e você já consegue entender o que é aquilo, viu? É para vocês mandar um médico, cartão de médico, professor? Não, pode ser não. Ah, o mapa mental. Ah, agora eu entendi. Do jeito que fica melhor para vocês. Eu tenho minha memória, ela é
fotográfico. Manuscrito, né? Manuscrito. Então tem hora que eu coloco bastante canetinha colorida, mas na minha cabeça é muito fácil sentido, entendeu? Eu consigo depois colocar o que eu preciso. É individual. Vai dentro. É o ar-condicionado, ele tá pingando. Tá gelado. Tá pingando, ó. Não, tá pingando. É esotérico. Deus ninguém sabe. Não. Pode ligar. Aí agora tá voltando. Ah, meu grande amor, cheguei na hora marcada. Aquelas horinhas de gaiola. Tá ligado? As horinhas de gaiola. É um filme, não é da época sua. Gente,
começa a ler aí do artigo 264 em diante, que eu só vou ir para pegar o controle da televisão. 264. Do Código Civil. Primeiro, eu quero lembrar com vocês em relação às obrigações divisíveis. Lembra que as obrigações elas vão ser divisíveis em razão do objeto? E aí, divisível também vai ser... Gente, eu não posso competir com vocês agora, tá? Bom, em relação à obrigação divisível, vai ser referente ao objeto. Eu tenho um cavalo. Eu consigo dividir um cavalo? Não. Conseguir até consegue, mas não tem nem... Ele vai perder a funcionalidade dele. Certo? Eu posso dividir um carro? Não. Não. Mas, em relação, por exemplo, a um empréstimo, eu consigo dividir esse empréstimo. Sim. Se eu pego... O Anderson. O Anderson. Eu e o Anderson, nós pegamos um empréstimo, tá? De R$1 milhão com Matheus. Nós pegamos um empréstimo de R$1 milhão e assim, é só essa informação. Amanda e o Anderson fizeram um multo com o Matheus no valor de R$1 milhão. Ponto. Como que eu vou entender que ocorreu essa situação? Não tem falando o percentual que caberá a cada um. Tem falando? Não. Então nós vamos, nessa situação específica, entender que cada parte terá direito a 50%. De modo que a responsabilidade de pagar também será de 50% para cada um. Beleza? Nós pegamos um mútuo é o mesmo que empréstimo, raríssimas vezes no nosso direito civil, quando vocês estiverem lendo doutrina ou resolvendo questões, vai aparecer o termo do negócio jurídico empréstimo. Então, sempre que vier falar mútuo é empréstimo. Vocês já fiquem ligados para isso, tá? Então, nessa situação, quando em que nós temos pouca informação, nós vamos deduzir. Nós estamos falando de uma obrigação divisível. Nesse momento, eu posso fazer uma dedução? Posso fazer uma dedução de que é uma obrigação divisível, analisando o objeto cabe sim a divisibilidade. E como não foi estabelecida a cota parte de cada agente envolvido nesse negócio, subentende-se que cada um vai receber 50%, da mesma forma que cada um vai ter que pagar 50%, tá? Essa obrigação ela vai ser direta e restrita a cada agente envolvido, beleza? Obrigação divisível, super tranquila. Quando nós falamos da obrigação indivisível, a obrigação indivisível, ela vai ser indivisível por determinação da lei, ela vai ser indivisível em razão do objeto, porque o objeto ele não suporta a divisibilidade, ou ela vai ser indivisível pela convenção das partes, porque as partes convencionadas que decidiram que não caberá a divisibilidade naquele negócio jurídico, mesmo que se trate de um objeto que cabe ali ser dividido. Mas se as partes decidiram de comum acordo que esse negócio jurídico seria um negócio jurídico indivisível, então nós temos uma obrigação indivisível, beleza? A gente clareou a obrigação divisível e a gente clareou a obrigação indivisível. Bom, e o que é a obrigação solidária? A obrigação solidária é referente à responsabilidade dos agentes envolvidos, certo? Quando a gente fala de uma obrigação simples e complexa em relação aos sujeitos envolvidos,
nós só vamos ter uma obrigação solidária quando tiver o quê? Pluralidade de partes. Porque a solidariedade, ela impõe a responsabilidade por igual. A solidariedade impõe a responsabilidade por igual de todos os agentes envolvidos no negócio jurídico. Essa responsabilidade solidária, ela pode ser tanto ativa quanto passiva. Quem é o sujeito ativo da obrigação? Lembra que nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo? Quem é o ativo? Exatamente, o credor. E quem é o passivo? O devedor. Bom, no meu desenho aqui, eu coloquei, né, devedores solidários e credor, devedores solidários e credor. Bom, o que eu preciso ter em relação à obrigação solidária quando se trata de uma solidariedade ativa? Eu tenho, por parte dos credores, eu tenho uma pluralidade de credores. Começa daí, porque se trata de uma solidariedade ativa. Nessa solidariedade ativa, o que está falando? Que qualquer um deles pode receber. O devedor, ele não precisa de pagar a cota parte a cada um. Lembra que na obrigação divisível ele pode pagar a um em calção ou a todos de uma vez? Lembra que a gente estudou isso na última aula, que eu virei e falei, gente, presta atenção, isso aqui é pegadinha de prova, isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca, que a gente leu a literalidade do artigo, que não adianta só o devedor chegar e entregar o objeto e achar que a obrigação já está quitada. Então, aqui, na obrigação solidária, se um credor recebe do devedor o todo, dá-se a quitação. E aí, a responsabilidade dele, ela vai se tornar o quê? Divisível em relação aos outros credores. Ele vai ter, se ele recebeu, ele vai ter que depois resolver com os outros credores, tá? Já em relação à obrigação solidária, no que diz respeito à solidariedade passiva, nós estamos falando de solidariedade por parte dos devedores. Eu sou a única credora, mas eles três aqui da frente me devem. Eles três me devem R$1 milhão. E a obrigação, ela é solidária, mas é dinheiro, dinheiro é divisível. Como que eu vou fazer essa cobrança? Eu vou cobrar de Marcos a cota parte dele, os 333 mil e fração. Depois eu vou cobrar de Anderson a parte dele. E depois eu vou cobrar de Éder. Minha memória está péssima. É por causa da medicação. Não, mas é sério mesmo. Eu vou cobrar fracionado de cada um? Não, por quê? Porque se trata de uma obrigação solidária. O que eu posso fazer? Eu vou chegar em Éder e falar, vocês me devem, então metade. E você é obrigada a me pagar. Amanda, como que eu vou saber então quando uma obrigação ela vai ser solidária e quando uma obrigação ela vai ser divisível? Aí a gente vai ler o artigo 264 e vocês vão grifar onde eu mandar grifar. Começou a eu gosto das Você traz no caminhão esse vadimeco? Eu demoro, mas eu acho. Quem quer ler pra mim? Se conseguir, eu O Danilo podia ler pra mim? O artigo 264.
Ai, 234. Você já tem internet? Ah, tá. O artigo Pode ler então. Artigo 264. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Então, a solidariedade, quando Na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor. Então, para aí, olha para vocês verem. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor. O próprio artigo vira e fala assim, olha, eu já estou falando que é necessário o quê? Pluralidade de sujeitos. Não há o que se falar em solidariedade quando nós temos uma obrigação simples no que diz respeito aos sujeitos envolvidos. Simples porque eu só tenho um credor e eu só tenho um devedor. Beleza? Pode continuar ali. Que artigo é esse? Cada um, 264. cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Então, olha o que é que o artigo já te fala. Cada um tem o direito é de quê? De receber. Ou obrigação de quê? Obrigação de pagar, obrigação de quitar. Não a sua cota parte, mas sim a dívida toda. Tá? Na obrigação solidária, não vai ser pago ou não vai ser recebido somente a sua cota parte. É a dívida toda. Então, essas partes que eu dei ênfase, pode grifar elas, tá? Pode ler o 235. A solidariedade não se presume. Aí, ó, primeira coisa. A solidariedade, ela não se presume. Qual foi a primeira coisa que eu falei quando eu revisei a parte da obrigação divisível? Se presume-se que a contraparte é igual. Eu já começo na obrigação divisível fazendo uma presunção. Mas eu não posso, em nenhuma hipótese na obrigação solidária, fazer uma presunção de que aquele negócio jurídico, ele é um negócio jurídico solidário. O próprio artigo 265, ele já inicia falando isso. Então, a primeira coisa, a primeira característica da obrigação solidária, ela não se presume. Pode continuar. Resulta da lei ou da vontade das partes. Ela vai resultar da lei, ou seja, a lei vai determinar quando aquele negócio jurídico se trata de uma obrigação solidária, quando que a lei, por exemplo, determina que um negócio jurídico é solidário. No caso, a gente tem um exemplo na lei de inquilinato. Vocês sabiam que o pagamento do aluguel, quando tem mais de um credor e mais de um devedor, a obrigação ela é solidária, independente de pactuação das partes? A própria lei ela já vem e já determina isso. Se eu não pago, a outra pessoa que está alugando comigo, ela é obrigada a pagar. E eu posso pagar tanto para João ou para Maria, que são proprietários do imóvel. O que receber, eu já tenho plena equitação ali da minha prestação ou da prestação que eu falo, porque o aluguel ele é um fruto civil. E o que é um fruto civil? O fruto civil, ele vai se renovando mês a mês, tá? É o caso das prestações, é o caso dos aluguéis, porque você recebe aquele valor, transcorrido o prazo, ele vai se renovando, você recebe ele de novo. Passou o prazo, você recebe o aluguel de novo. Então é o que nós chamamos de quê? Frutos civis, beleza? Então a gente já tem aí uma obrigação solidária decorrente da lei. O nosso CTN também tem exemplos de obrigações solidárias que é decorrente da lei, tá? Então, se a lei vira e fala, a lei ela precisa de falar que a obrigação daqueles agentes ela vai ser solidária, certo? Ou pela convenção das partes. Não é isso que o final do artigo 265 fala?
A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, eu posso pegar um empréstimo na Caixa Econômica, eu e Éder. Esse empréstimo, ele pode ser em relação à Caixa Econômica. Pode ser divisível? Pode. Por quê? Porque o objeto comporta a divisibilidade. Eu pago minha parte, Éder paga a parte dele. Beleza? Beleza. Mas a Caixa vira e fala assim, não, eu empresto dinheiro. Mas eu empresto dinheiro somente se tratar de uma obrigação solidária. Vai ser um empréstimo da mesma forma. O objeto é dinheiro da mesma forma. Ele é perfeitamente divisível. Mas a convenção, o que ficou convencionado entre as partes é que se trataria de uma obrigação solidária. Venceu uma parcela, a Caixa precisa de vir e cobrar de mim, me notificar e depois notificar ele para cobrar a cota parte de cada um? Não, ela pode chegar e fazer a cobrança direta. Tranquilo até aqui? Professor, é a empresa que propõe isso aí, na hora do acordo, sim, nesse exemplo você citou a Caixa que se dispõe a... Não, isso é uma convenção ali entre as partes. então... Porque, por exemplo, essa situação poderia ser eu ou ser Marcos. Então, independe se trata de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física. Tá? Mas aí, o artigo 165 aí fala o quê? Da parte, da convenção das partes. Dentro do direito das obrigações, essa matéria de obrigações solidárias ela é a mais difícil, ela é a mais complexa, porque ela tem muitos detalhes. E se a pessoa que ensina não destrinchar, ela fica confusa. Porque é importante você compreender até onde que vai cada uma das obrigações para você não fazer Para mim, por confusão. exemplo, não ficou claro a diferença entre a obrigação solidária e a divisível. Considerou o exemplo, por exemplo, de 1 milhão dos 3 meninos dividido entre... Seria divisível ou solidária? Aí foi o que eu falei no iniciozinho. A obrigação, bom, eu vou dar os dois exemplos de novo. Se eu e ele pegamos com Marcos R$1 milhão. Bom, nós pegamos e emprestamos com Marcos R$1 milhão. Não foi esse o mesmo exemplo que eu dei? Nessa situação, você não sabe quanto é a toda parte que eu tenho que pagar para Marcos, nem qual é a toda parte que ele vai pagar para Marcos, certo? Você pode presumir, você pode entender, tá? Que se trata de uma obrigação divisível, primeiro porque o objeto comporta. É dinheiro, dinheiro pode ser dividido, pode ser particionado, tá? E você também vai entender que cada um tem direito a 50%. Estamos falando aqui de uma obrigação divisível. Veja que você quase não tem nenhuma informação. Você só tem a quantidade de pessoas envolvidas, você sabe qual é o tipo de negócio jurídico e o valor do negócio jurídico. Só isso. Então você tem margem aqui para fazer presunções, tá? Bom, se fosse um cavalo, nós compramos na mão de Marcos um cavalo. O cavalo ele pode ser dividido? De cara, eu tenho uma obrigação que é? Pronto. O próprio objeto já matou a questão. Você tem uma obrigação indivisível, tá? Na obrigação divisível, eu tenho que ter o quê? Pluralidade de partes. E o objeto, ele precisa ser divisível. Beleza? Bom, na obrigação indivisível, ela vai ser indivisível em relação ao objeto, porque o objeto ele não vai te permitir ser dividido pela lei. A lei vai determinar que não pode ser dividido ou pela convenção das partes. Essas três situações, beleza? Então aqui você já consegue separar a obrigação divisível da indivisível. Quando a gente vai lá no artigo 264, deixa eu ler para você de novo.
quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor. A lei já te fala para haver solidariedade, independente de que objeto. Veja, é necessário que eu tenha o quê? Pluralidade de partes envolvidas. Eu tenho que ter ou mais de um credor ou mais de um devedor. Ou posso ter vários credores e vários devedores no mesmo negócio jurídico? Posso perfeitamente, sem problema nenhum. Então aí a lei já vem e te fala, olha gente, para ter solidariedade é necessário que tenha pluralidade de partes. Primeiro ponto. Então ele pode ter, tem que ter pluralidade, independente se o objeto for divisível ou indivisível. Independente se o objeto for divisível ou indivisível. Beleza? Tem que ter pluralidade de partes. Primeiro ponto. O segundo ponto. Cada um com direito, e aí a gente vem na parte do direito, quem vai receber. A gente está falando do credor. Cada um com direito, ou obrigado, ou quando fala, cada um com direito ou obrigado à dívida toda, eu quero dizer que cada um com direito de receber a dívida toda, ou cada um com a obrigação de pagar a dívida toda. Credor ou devedor, né? Credor ou devedor. Dois devedores. Aí a gente entendeu aqui a sistemática da obrigação solidária. A gente destrinchou esse artigo 205. A dificuldade só foi um exemplo que você deu da divisível aí. E Pra aí? saber se divisível é solidário ou não. Pois é, mas aí agora que você vai saber quando a obrigação ela vai ser solidária. Você, diferente da obrigação divisível, você não pode supor nada. Porque a lei fala, você não pode presumir absolutamente nada. A solidariedade, ela não se presume. Qualquer questão de prova, ela vai virar para você e vai falar: fulano e ciclano compraram um apartamento ou se comprometeram solidariamente. Sempre vai vir essa palavra, solidariamente. Porque você não pode... Deixa patente que é solidário. Exatamente. Nesse exemplo que não você deu, pode ser uma obrigação divisível que você falou. Dois devedores, né? Pega um empréstimo com o credor Marcos. Aí, para saber se essa obrigação, que já é divisível e pode ser solidária, está patente que ela é solidária. Exatamente. Você não pode presumir. Não. E de imediato já se presume. Isso. Então, aí, a primeira característica da obrigação solidária é que ela não é presumível. Tá? A segunda, ela vai resultar da lei, que foi o exemplo que eu trouxe do inquilinato, da lei de inquilinato, ou da vontade das partes. Porque você pode vender um carro para mim e para Evelyn. E aí, para você não correr o risco de ficar no prejuízo, você vira e fala assim: eu vendo, mas a responsabilidade de vocês dois devedores é solidária. Eu posso chegar e cobrar o todo de qualquer um de vocês. Entenderam que nesse caso é uma segurança para as partes conflitas? Tá? O aluguel no caso é obrigação de fazer. Não. Na verdade, o pagamento do aluguel é uma obrigação de dar coisa certa, porque você sabe o prazo que você tem que pagar e você sabe o valor que você tem que pagar. A obrigação de fazer é sempre o agente, ele produzindo uma ação. Você constrói, você confecciona, entendeu? Você sempre vai praticar uma ação. A internet tem essas pegadinhas, né? A senhora falou do aluguel, eu fiquei pensando nisso. Pô, a obrigação está de fazer. Aí ele disse que era de fazer, eu jogar na internet. Aí eu fiquei, mas daqui não Não, porque o aluguel, ele entra porque o dinheiro é uma obrigação de fazer, entendeu? Como que o aluguel é uma obrigação de fazer? Você está fazendo o quê? Não, porque ele fala na perspectiva de época do credor e do devedor, ele fala assim, de pagar o locador, o contrato, mas ele volta, né? Não, o contrato lê tudo, ele pra volta, gente entender o contexto. É por isso que eu perguntei realmente por causa desses perigos da IA que ele joga aqui no Google. Não, um contrato de aluguel não é uma obrigação de dar, é uma obrigação de fazer. O locador tem a obrigação de entregar e manter o imóvel para uso locatário, enquanto o inquilino
né? O locatário tem a obrigação de pagar o aluguel e outras despesas. Depois ele vai destrinchando. Aqui está dizendo que o aluguel é a obrigação de dar. Não, esse negócio que você achou aí, primeiro que ele marca da cozinha mais velha que tinha. E ela ainda tinha um dentinho para voltar rasgando tudo. Veja bem. Primeira coisa, a locação, ela é uma obrigação de restituição. Você vai receber o aluguel, você vai... Porque assim, o locador, ele tem que... ele oferece o imóvel, tá? Ele vai oferecer o imóvel, ele vai te falar exatamente a condição do imóvel. Ele tem que te dar condições de estar dentro daquele imóvel, beleza? Ele vai escrever tudo ali. Bom, quando vence lá o período do contrato, você tem a obrigação de restituir. Porque você vai entregar exatamente conforme você recebeu. E aí entra a questão, né, da vistoria e tal, toda aquela coisa ali. O pagamento, as mensalidades do aluguel é uma obrigação de dar a coisa certa. Porque o dinheiro em si é uma obrigação de dar a coisa certa. Não tem como o aluguel ser uma obrigação de fazer. Por quê? Quando se trata de obrigação de fazer, nós classificamos como obrigações positivas. O agente ele tem que praticar algo, entendeu? Ele não tem que te entregar nada. A costureira, ela costura, a estilista costura o vestido. O médico, ele vai te atender para tratar a sua doença. Ele aqui explica ainda, destrincha coisas que eu acho muito arriscado realmente, né? Eu não confio em absolutamente nada. Aí ele coloca a obrigação de dar. Refere-se à entrega de uma coisa como um bem imóvel no aluguel, o locatário paga. E não é dar, mas sim fazer. Ele explica. Não. Isso aí, professor. Então a gente... Deixa eu só interromper. Quando a senhora falou que quando a gente tem um aluguel que é dividido entre duas pessoas, no caso, aí a senhora disse que a lei entende que é uma divisão. Não, a lei determina. Então ela não precisa no contrato estar dizendo que esse aluguel é solidário. Não, porque é uma determinação da lei, entendeu? Aí já entra aí, ó, depois da vírgula de não presunção da obrigação solidária, aí vai vir determinação da lei ou pela convenção das partes. Então é a própria lei que determina. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Ainda bem que não foi forte. Daqui a pouco. Artigo... É o artigo 2º, tá? Da Lei 8245 de 91, que é a lei de inquilinato. O que fala? Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrato não se estipulou. Então, aí, nesse caso, pode as partes determinar que a locação não será solidária? Pode, mas precisa estar no contrato. Se não tiver, pela determinação da lei, vai ser solidária. Tá? Beleza? Então vamos seguir. Beleza. Vocês vão tirar a foto aí? Que é isso aí? É uma planta? Tá parecendo uma planta de um. Parece uma unha. Essa apresentação é o que a gente chama assim, de apresentação espelho.
nós temos do artigo 264 ao 265, nós temos as regras gerais das obrigações solidárias, tá? O 266, ele fala que a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedor e condicional ou a prazo ou pagado em um lugar diferente para o outro. Pura e simples é o quê? Sem nenhuma condição. Condicionada, nós temos vários tipos de condições, né, estabelecidas aí dentro do negócio. Só para lembrar, assim, refrescar a memória de vocês, por exemplo, eu já ia dar meus exemplos aqui, que vocês ficaram perguntando da aula passada, né, que eu era muito criativa no caso dos casos que eu tentava. Mas depois eu parei para pensar se realmente eu era criativa e lembrei, eu entendi por que eu falei daquele assunto. Coincidentemente, eu não tenho costume de ficar no celular, só que eu gosto de ver vídeos de podcast. E para mim apareceu uma mulher que fala sobre tráfico de mulheres para o Oriente Médio e tal, para a Europa. E aí essa mulher é uma ativista que ela ajuda, ela não é formada em Direito, ela é uma professora universitária, uma brasileira que casou com um turco e foi morar na Turquia. E aí ela criou uma página no YouTube que chama Sobrevivendo na Turquia. E aí ela fala a realidade que é lá. Porque hoje, só porque existe novela turca, né, nós, não sei outras pessoas, mas, gente, aqueles homens são muito bonitos. Aí você acha que você vai viver, tipo, um romance, um negócio, assim, absurdo. E pra mulher que está carente, ela compra isso aí facilmente. Isso demonstra o tanto você vai prestando atenção na aula. Não estou fazendo bonitinho, não. E aí ela fala da carência, né? Como é fácil chegar às mulheres carentes. E como o nosso passaporte brasileiro, ele é visado. Porque com o passaporte brasileiro você consegue entrar em vários países. E aí eu não sou uma mulher que para eles, por exemplo, chama atenção. Porque eu sou, tipo, normal, mas a muito loura ou a muito morena, para eles, tipo, brilha os olhos. E aí são mulheres visadas, inclusive, para o tráfico de órgãos, para... gente, tem demais, vocês não têm noção. Meu Deus. Será que não lembra não? Recentemente teve uma... Tráfico de órgãos é O barril. Ministério se envolveu que uma moça estava no aeroporto e ela começou a ser perseguida, ela viu uma live, ela era uma palestrante, ela é uma mulher negra, um corpo bem volumoso, e aí ela abriu uma live muito apavorada. E ela ficou uns 3 dias perdida. Quem achou foi o consulado. Mas o consulado também não envolve muito, não. Mas ela foi perseguida. O problema são as mulheres que entram no Tinder, apaixonam pelos caras. Mas, Gente, homem tem demais, tem demais. pois é, a faculdade cheia de homem bonito vai entrar no time. Vão pra lá e aí são escravizadas, viram escravas sexuais, são mortas. Mas lá é liberado, né? Por quê? É tráfico. É uma coisa comum lá. Conheço uma que deu certo. Não, assim, por exemplo, a cultura da Turquia, lá, a sogra bate na nora até não poder mais. Eu nasci na época certa, no lugar certo. Nossa, eu fui muito maravilhosa pra mim, porque não ia dar conta, não. Não mesmo? Sério. E o marido não faz nada? Nada. Porque ele não pode ir contra a mãe. Não, foi aí, foi a mulher. Teve uma. Ela conta a história de uma estudante. Eu não A sei esposa fazer de hoje vai ser a mãe de amanhã. E aí elas vão juntando raiva e se vingam. Teve uma menina. Meu Deus. Menina aqui,
do norte, estudante de medicina e tal, apaixonou por um cara. O cara levou ela pro exterior, chegou lá, prendeu ela dentro de casa, tomou o celular, tudo. A amiga dela que conseguiu de alguma forma pedir ajuda, e o pior é que os pais nem aí. E a menina é estudante, falou com os pais que estavam indo, estava indo fazer uma viagem internacional com a escola. Gente, o pai e a mãe, num momento, ligou para a escola. Se fosse minha filha, eu ia querer saber. Isso tinha a idade. Ela era adolescente, 17 anos. Meu Deus. Você conseguiu viajar? Todas as vezes. Ela só. É só assinar e dar. Outra coisa também que acontece muito, as mulheres saem daqui, vão pra lá, envolvem com os caras lá, né, do exterior. Aí engravidam. Não registram os filhos no consulado brasileiro, então eles não têm nacionalidade brasileira, tá? Ela pediu criança. Não tem. Não tem. Não tem direito à criança. Você é a sequestradora do seu filho. E se for um país que está ali, que assim, está signatário da taxa diária, devolve. O Brasil não fica, devolve. E se for para o Oriente Médio, para esses países que não são signatários do tratado, elas são chamadas as mães de Sharia. Não conseguem os filhos. Gente, é um negócio assim, a gente vive num mundo muito cor-de-rosa, assim, sabe? Porque é um negócio. Porque você acha que é seu filho, né? Nasceu de você. Para onde você for, você pode. Não. Você é sequestradora do seu filho. Mas aí, da mesma forma que O processo da informação. Com tudo que você fala, ajuda a nada. Porque assim, a juventude hoje pega o celular, pega o computador para pesquisar nada. Para ficar o dia todo rolando feed de aplicativos. Não vejo ninguém. Isso eu falo para o meu próprio filho. Uma criança que tem 17 anos e tem uma grande discussão eterna dentro de casa. Não faz nada de bom. Não, mas é isso mesmo, cara. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. E se a gente não controla em casa, na rua ainda é pior. Se não, a gente não olha dentro de casa fazendo, na rua eles vão fazer. Então a gente precisa ter, é sempre um lugar muito tênue, né? É muito complicado. E tem mães e pais e cuidadores que estão nem aí. Nem parece que faz isso, né? Pelo jeito dele, assim, que fica. Que coisa linda. Muito mexida. Parabéns, das mulheres que são escravizadas. E com a esperteza dessas pessoas de origem brasileira para conseguir cidadania brasileira, porque com o passaporte brasileiro eles conseguem, por exemplo, como é que é? Foi do Irã, né? Lá das torres. Foi iraniano. Você acha que ele sendo iraniano ele vai conseguir entrar nos Estados Unidos regularmente? Mas se ele for brasileiro, é outra coisa. O que eles fazem? Tem uma mulher que, inclusive, a situação dela ganhou muita repercussão. Ela chama Daniela, uma coisa assim, não. Não lembro o nome dela. Enfim, o cara, ele conheceu ela no aplicativo. Ele veio para o Brasil, casou com ela, morou no Brasil durante 5 anos, eles tiveram um filho. A criança, ao completar 5 anos, o que aconteceu? Ele ganhou a cidadania brasileira. Estava casado com ela, tinha um filho brasileiro. Aí a mulher foi para a Europa trabalhar durante 1 ano fazendo faxina. E ele ficou aqui cuidando do filho. Ele falou que estava indo para a Europa para visitar a mulher. E a mulher trabalhando lá e mandando dinheiro para eles. Ela assinou autorização e tal para o menino sair com o pai.
Quando pensa que não, o cara simplesmente pega o menino e leva o menino para o Egito. O Egito, o filho ele é do pai, a mulher vale nada. A lei do Egito é voltada para o pai. Ela não tem, há mais de 3 anos, qualquer contato com o filho dela. E aí ele conseguiu a cidadania, ou seja, o que ele fez? Ele manipulou desde o primeiro momento em que ele se envolveu com ela, era para conseguir a cidadania brasileira, e os filhos para eles valem muito mais do que a mulher. É um negócio muito assim. Depois, quando vocês estiverem para assistir umas entrevistas, a mulher chama Dani ou Johnny, um negócio assim. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Mas é realidade, sabe? Vocês já estão tendo aula de direitos internacionais? Não. Então, são situações que enquadram na matéria de vocês, sabe? E aí eu só assisto essas coisas. Coisa de história, eu gosto muito disso. E aí eu vi isso mexeu realmente comigo. Aí eu vi minha tia esse fim de semana, minha tia, porque eu tô querendo ir pra Turquia. E ela vem agora, eu falei assim, pelo amor de Deus, você não vai nesse caminho. Você fica. Mas a senhora já leu sobre países que são sociedades matrilineares? Talvez a senhora consiga descansar um pouco mais. Porque no Oriente Médio, a sociedade ela é passada de homem para homem, né? Então, assim, a mulher ela ocupa um lugar de serventia eterna. É uma função social. Ela é fiscal lá. Essa mulher. Inclusive a própria procriação. Sim. Não é uma relação de afeto para você ter, é que é o fruto do meu relacionamento. Ali é um fruto da continuidade patrilinear daquela família. Pois eu vou falar, eu acho que minha vida eu não tenho poder, mas eu ganhei muito merecimento para nascer aqui no Brasil. Porque se eu tivesse nascido, não, gente, não dá não. Também assim, o ser humano ele é adaptável, né? Você é criado naquela cultura, aquilo ali enfia na sua cabeça que aquilo ali é certo, então você mais. E quer ver também uma coisa assim? Acaba sendo mais difícil, né? Porque a gente está aqui no Brasil e a gente ouve mais sobre a Europa, sobre a América. Professora, de uma forma assim. Aí a gente ouve de África de uma maneira muito deturpada. A gente ouve sobre o Oriente Médio de uma maneira muito deturpada. Chega pra gente recorte de realidades, e aí é como a senhora apresentou pra gente, né? Que essa fantasia do príncipe cantado é um recorte, é o que eles querem que a gente acredite que está acontecendo. É igual os homens lá da Rússia. Teve um seriado que eu assisti também que era da Rússia, há muitos anos atrás. Júlia e Seite, uma coisa assim. Gente, o homem era bonito, viu? Aí você para, o meu marido também era maravilhoso, tá? A gente entendeu, professor? Sim, mas aí a gente é vendido, né? De repente você tá em uma situação, seu relacionamento não tá bom, você tá num momento não muito bom assim na sua vida, e aí você compra umas mentiras, sabe? Na verdade, você acaba comprando umas mentiras, aí ela falando assim, não, os caras, tipo, eles conseguem envolver as mulheres porque dá bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta se a mulher almoçou, se jantou, o que caberia ao devedor. Aí a gente olha o artigo que corresponde a cada um e a gente faz esse espelhamento, ou eu falo primeiro do sujeito ativo e depois do sujeito passivo. Vocês não entenderam nada, né? Pode falar pra gente. É porque a gente confia na senhora, a gente deixa que a senhora escolhe. Praticamente uma assim. Você entendeu isso? Bom, então vamos lá. O conceito que a gente já fala que está lá no artigo 1.164, como lá no artigo 1.165 e 1.166. A junção dos três artigos, beleza? Então, a solidariedade quando a mobilização ocorre mais de um devedor,
cada um com direito ou obrigação à dívida dupla. A gente já sabe que a solidariedade ela não se presume, ela vai ser decorrente da lei ou da vontade das partes, tá? Quais são as fontes, né, da solidariedade? A vontade das partes ou a determinação da lei, certo? Diz no artigo 265 que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. É o princípio da não presunção da solidariedade. E aí vai ser diferente de quando a gente pode presumir lá na obrigação divisível, tá? Desse modo, não havendo cláusula expressa de solidariedade, seja por vontade das partes ou determinação legal, a obrigação ela vai ser o quê? Divisível. A lei não impôs nada, as partes também não, a gente vai ter exclusão, vai ser divisível, a gente vai poder presumir, tá? O enunciado 22 da primeira jornada de direito comercial, tá? Ele determina que não se presume a solidariedade passiva, lá no artigo 265, pelo simples fato de duas ou mais pessoas jurídicas integrarem o mesmo grupo econômico. Então, se nós temos o mesmo grupo econômico, isso acontece muito, por exemplo, quando eu era advogada, eu era advogada aqui é Embasa, né? Lá em Minas é Copasa. Aí o que a Copasa fazia? Copasa e aqui Embasa. A mesma coisa da Coelba. Não tem a Coelba e a Coelba comprada ou terceirizada para fazer a questão do serviço? Então, existe a questão aí da responsabilidade realmente solidária, né? Aconteceu uma situação, houve um dano, quem é que vai responder por isso, tá? E, por exemplo, na área trabalhista, essa responsabilidade ela vai ser solidária. Mas o que ficou estabelecido na primeira jornada de direito comercial? Que quando tem, por exemplo, aconteceu uma situação, aí a gente tem a Coelba, como que é o nome da outra empresa, gente? Magia. Tem a Nela. Taesa. Isso. Que quando a gente tem, por exemplo, a Coelba e a Taesa, não pode se presumir, dependendo da situação, né, no campo civil, tá, do direito às obrigações, essa responsabilidade solidária. É justamente o que fala nesse enunciado, beleza? Quando que a gente vai ter uma solidariedade ativa? Lembra que eu falei que a solidariedade ativa está diretamente ligada aos credores? É aquele que tem o direito de receber o cumprimento da obrigação. Então, ocorre quando, na mesma obrigação, há mais de um credor com o direito de exigir do devedor comum o cumprimento integral da obrigação. O que é que esse artigo fala? Eu e Marcos somos o quê? Devedores de Matheus. Matheus, ele pode cobrar de quem? De qualquer um de nós dois. Tá? A dívida é basicamente isso. Se Marcos não puder pagar, você vai pagar. E é o valor integral. E depois eu vou resolver com ele. Viu? Aí aqui o artigo 2º da lei de inquilinato, que prevê a solidariedade ativa entre os locadores, tá? Assim, o devedor, isto é, o locatário, pode efetuar o pagamento do aluguel a qualquer um deles, certo? Dentro do exemplo claro de fonte legal da solidariedade, visto que a mesma é determinada em razão da lei e não da vontade das partes. Mas as partes também podem, no contrato de locação, aí entra outra fonte da obrigação, que é a vontade das partes, tirar essa solidariedade. Porque é justamente isso que o artigo 2º fala, que desde que no silêncio, né, não foi convencionado entre as partes, então, obrigatoriamente, a gente vai entender que vai ser solidário. A obrigação será solidária em relação à lei de inquilinato. Mas se as partes convencionarem entre si
que não haverá solidariedade, então não, vai prevalecer essa convenção entre as partes. O que é o direito de regresso? Cheiro de sopa, né? O direito de regresso vai acontecer da seguinte maneira. Me fala seu nome. Então, vou pegar as meninas mais bravas. Out. Ione. Ione, ela é credora. Na frente de Ione. Pamela e do lado. Bárbara. A gente tem Ione, Pamela e Bárbara. Ione, ela empresta. Vamos colocar o mesmo exemplo de 1 milhão, tá? Para Bárbara e para Pamela. Ione vai cobrar de Pamela. Se trata de uma obrigação solidária. Pamela ela vai ter que pagar R$1 milhão, certo? Só que os 500 e os 500 mil que ficou para a Bárbara, como que faz? Pamela tem direito de regresso em relação à Bárbara. Beleza? Tranquilo. Ione emprestou R$1 milhão para a Pamela, para a Bárbara e para você. É você, Rafaela. Rafaela. Nós não temos mais 2 pessoas, nós temos 3 pessoas. Ione foi lá e comprou de Bárbara R$1 milhão. Bárbara é obrigada a pagar o valor cheio. Nós tivemos 3 beneficiários. Rafaela, Pamela e Bárbara. Ione cobrou apenas de quem? De Bárbara. Bárbara é obrigada a pagar para Ione. Como que fica o direito de regresso? Aí, a gente tem a transformação da obrigação. Percebam, a obrigação ela começa como uma obrigação solidária. A partir do momento que é efetuado o pagamento, que é cumprida a obrigação, essa obrigação ela deixa de ser solidária. E aí cria-se uma obrigação divisível entre Bárbara, Pamela e Rafaela, que a partir desse momento, Bárbara vai poder cobrar de Pamela e Rafaela a cota parte de cada uma em relação à dívida. Não há o que se falar em obrigação solidária em relação a Bárbara, Pamela e Rafaela. Entenderam a transformação aí do direito das obrigações? Quando transformam de solidária para obrigação divisível? Posso seguir? Só entre os devedores ali. Só entre os devedores. Tá? Quais são os inconvenientes? O inconveniente da solidariedade ativa, vale a pena registrar, é o fato de nenhum dos credores poder cobrá-la unilateralmente. Você não pode simplesmente chegar e revogar essa solidariedade, tá? Ainda que se perca a confiança em um dos cooperadores. Então, é necessário para revogá-la a anuência de todos os credores, sem exceção de qualquer um deles. Isso está no artigo 682 do Código Civil, tá? E o que é remissão? A remissão, ela também vai ser um inconveniente da solidariedade ativa, na hipótese de um cooperador remitir, isto é, a remissão, ela é perdão, tá, da dívida por inteiro ou realizar a transação extingue-se a obrigação, exonerando-se o devedor. Eu chego e perdoo a dívida, mas tem outros credores que iriam receber. Eu perdoei a dívida das meninas, só que tinha ainda eu e outra pessoa para receber. Eu fui lá e fui boazinha, mas agora eu vou ter que pagar. Porque o outro credor não pode ficar prejudicado.
Beleza? Não, isso aqui depois você dá uma lidinha, confusão é importante. Quando que vai acontecer a confusão? Quando na mesma situação eu me torno credora e devedora. E aí vai extinguir a solidariedade. E a confusão ela pode acontecer em várias situações com direitos e obrigações. O que é a confusão? A confusão, ela eu alugo a casa da minha mãe. Moro de aluguel lá na casa da minha mãe. Só minha mãe só tem eu de filha, tá? E aí a minha mãe falece. Quem é a herdeira da minha mãe? Eu vou pagar aluguel pra mim? Ocorre a confusão. Porque eu vou transitar nos dois polos ao mesmo tempo. Eu sou, da mesma forma que eu sou credora, eu sou devedora de mim mesma. Então, isso é a confusão, tá? Renúncia à solidariedade, vou chegar à distinção entre solidariedade e individualidade, isso eu já expliquei. Agora, a solidariedade passiva em relação aqui ao devedor. Ocorre quando a mesma obrigação há mais de um devedor responsável, seja comum pelo cumprimento integral da obrigação. Direito de ingresso é a mesma coisa, né? Um pagou a dívida toda e aí pode cobrar dos outros. Morte do devedor solidário. Isso aqui é importante. Por quê que isso aqui é importante? Porque a gente sabe que tem herdeiros. Herdeiros não herdam dívidas. O patrimônio, ele é obrigado, ele primeiro saldar as dívidas, tá? Do devedor, para depois ser partilhado entre os herdeiros. Na situação aqui da morte do devedor solidário, o que a gente precisa ter em mente? Que os herdeiros, eles não vão entrar por cabeça. João faleceu. E aí ele deixa 3 herdeiros. Não, os 3 não entram solidariamente por cabeça. Por exemplo, eram 3 devedores, João, Pedro e José. João falece e deixa 3 herdeiros. Figurativamente, vão continuar sendo 3 devedores. Porque os 3 herdeiros de João, que faleceu, vão entrar como apenas uma cabeça. E cada um, aí, ao pagar a dívida do pai, entre aspas, vai ser referente somente à sua cota parte. Ele não tem que pagar a dívida toda em relação ao herdeiro, tá? Então, vamos lá. O artigo 276, ele fala que se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, nenhum deixe ser obrigado a pagar, senão a cota parte que correspondeu ao seu cunhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Se tinha que entregar um cavalo, não tem como, ele vai ter que entregar o cavalo todo. Ele não vai poder entregar lá só uma pata que correspondia à fração ideal dele. Não faz sentido, certo? Bom, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Lembra da cabeça figurativa? Nós temos 3 devedores. João falece, deixa 3 herdeiros. Figurativamente, nós vamos continuar tendo 3 devedores. Porque os 3 herdeiros de João serão contados apenas como um. Se nós temos uma obrigação divisível, tá? Uma obrigação divisível não. Se o objeto ele é divisível, cada herdeiro vai contribuir referente à sua cota parte. Mas, se for uma obrigação indivisível, se for cobrado daquele herdeiro, ele vai ter que entregar o pagamento todo, porque o objeto não comporta a sua divisibilidade, beleza? A morte nem sempre extingue a solidariedade, pois os herdeiros e devedores, desde que reunidos conjuntamente, são considerados como um só devedor, podendo o credor deles cobrar a totalidade da dívida, desde que o quinhão de cada um seja superior ao débito todo.
pois, conforme o artigo 1079 do Código Civil, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Todavia, se o credor mover a ação judicial em face de apenas um herdeiro, este será obrigado a pagar pontualmente a contraparte do débito correspondente à sua participação na herança. Se, por exemplo, João morrer deixando 5 herdeiros, um dos 3 devedores solidários de uma dívida, se, por exemplo, morrer deixando 5 herdeiros, um dos 3 devedores solidários de uma dívida de R$300, o credor poderá mover ação judicial em face dos 5 herdeiros, reunindo-os no mesmo processo, cobrando deles a totalidade devida, qual seja os R$300. Se, porém, ajuizar a ação apenas em face de um dos herdeiros, este será obrigado a pagar exclusivamente a importância de R$20, ou seja, 1/5 da parte de R$100 da venda ao devedor. Tá? Vocês leem essa parte aí, o prefeito de amarelo. Alguém vai achar você, por favor? Lê com a parte de amarelo? Só de amarelo. Pode? Não, pode ler. Individualmente. Individualmente. Terminaram? Aí ainda a figura do solidário ou não é aquela esquema dos devedores? Não, aqui ainda é solidário. Pode falar. Você levantou a mão? Não, eu disse que não tinha acabado. Ah. É? Olha, R$100, 5 filhos, 5 vezes 20, 100. Podemos seguir? Bom, em suma, sobre a morte de um dos devedores solidários, a situação será a seguinte. Extinção da solidariedade passiva em relação aos herdeiros do devedor. Existência da solidariedade com os referidos herdeiros em 2 hipóteses: prestação indivisível ou cobrança conjunta dos herdeiros, tá? Desde que o quinhão de cada um seja superior à dívida. A existência da solidariedade com os demais devedores. No tocante à morte do credor, persiste a solidariedade passiva dos devedores em relação aos sucessores do credor. O que é que você está falando? Se o credor falece, eu sou a credora, eu venho a falecer, eu tenho 3 filhos, eu tenho Mariquinha, eu tenho Bento e eu tenho Joaquim. Eles vão poder cobrar só sua própria parte? Em relação ao credor, eles podem cobrar a dívida inteira aos herdeiros, porque é crédito que ele está recebendo. A gente não está falando de dívida que tem para pagar. Essa que é a diferença em relação aos herdeiros passivos dos herdeiros ativos. Tá? Confusão também é a mesma situação. Quando perecimento da prestação é quando ela se perde, a gente já viu isso. Esse slide aí é massa pra gente estudar, viu, prof? Né? A senhora vai mandar pra gente, não vai? Não. Me disseram que a senhora iria enviar. Alguém me disse aí, não sei. Só pra gente ler rapidinho. Então bota aí no início, só pra conferir se a diretora Fiz uma validação. Deus vai tocar no seu coração. A mulher de Deus é uma mulher fiel a Deus. Ele vai tocar no seu coração. E você vai dizer. Acha que você saber se não me diz?
Deus, a gente já começou a fazer isso já. Mas sempre funciona. Se o slide da professora, vocês querem o que no slide da professora? Vai fazer. Pra mim, eu tava mandando isso para lá, eu tenho livros. Link? Mas eu falei do livro desde o meu primeiro dia de aula. Você não vai aqui no primeiro dia, não? Qual é o do crime que você vai comer ali? De novo. Mas você não pode nem separar assim, sitezinho e mandar pra Você não estava aqui no primeiro dia, não? Não seria isso. Eu assisti todas. Aqui, primeiro. Elias, Alan Elias e Flávio Cartugu. Isso é uma coisa séria. Cartucci. Tá? Cartucci. Procura esse livro. Mas entre esses dois aqui, qual é o dois vai ter? Não precisa, eu sou feliz. A dele é tudo que eu vejo. Eu vou dar uma olhadinha nos dois e todos dois. Vou mergulhar. Vou mergulhar. Vou mergulhar. Vou mergulhar. Eu já falei que é a terceira vez. Vocês devem ficar com medo da prova de live. Pra não ter problema lá na frente. Deixa eu só tirar aqui. Vou orar pela frente de alemão, para irmão que está aqui. Para que não percam na prova de professora Amanda. Porque a gente sabe de que ela no coração dela vai descobrir. Vai passar. Eu passei a impressora. Uma coisa, você fica no chão assim, vai dar chão de Deus, pode ver pela sua vida, ele pode ver pela sua vida. Para que essa paciência chore. Chora aí, Alice. Eu vou demorar. Chora no pé do caboclo. Deus diz assim, ó. A fé e a oração era muita oração. Amém? Vou mergulhar. É ajoelhando, orando, mergulhando. Deus. Vou mergulhar. Ele olha, versão mais de cura. Tá cansado? Né? Gravando sua aula. Por isso que o professor diz. Não, é professor isso aí, professor. Totalmente censura. Você já falou de presente, ele respondeu. Ele respondeu. Eu sou uma Oi, lá, sumiu. Vem falar pra você. Responde. É só colocar o olhar. Professor, responde. O presente da luz aqui. Joaquim. Responde, professor. Professor, e olhando aqui. Professor, responde. Pô, eu quero me deixar no vácuo, eu pergunto um negócio. Vamos
passou lá, pô. Eu tomando um gelo, ele passou, eu gritei. Gritei, me escondi, ele ficou olhando. Ele tá tomando uma rua, ô Joaquim, velho, dessa vez ele escutou a primeira. E dentro dele, o carro atropelado. Vou deixar sair, passou correndo. Eu corri no grupo. Não, eu tava meio, né? Deu um pique e depois parou. Calma, tu. Inácio não me chama. O Inácio não deixa ninguém dentro, não. O Joel tá falando. Sexta-feira eu vou tirar minha foto lá no Rui Barbosa, vai ser barril chegar aí, ué. Sexta-feira eu vou começar no trabalho junto. Sexta-feira o Instagram vai bombar no país. Já vem direto, fica aí, besta. A viagem chega às 6h30, Programado, assim. Ei, a viagem chega às 6h30. Já vem direto no trabalho. Ah, tá lá, meu. Já disse que eu comprei, eu comprei uma gravata assim. Sapatinho. Vou passar no meu engraxate. Vai dar brincar. Eu vou comprar minha roupa amanhã. E a gente também. Eu vou comprar roupa. Eu posso comprar roupa? Eu vou pro tribunal, eu vou esmadelado. Então eu vou comprar minha roupa no sábado. Eu não quero que seja. Do governo. Ah, sim. Entendeu? O governo é o meu cara. Eu tô fora. Ele tô fora dele, não vai botar no jeito. Não vale nada. Esse miserável. Quem? Garrão? Esse garrão é meu, eu vou botar no queixo dele. Um outro carro no outro. Lá ele. Vamos olhar. Vai brilhar, vai. É mergulhar nos estudos. É da desigualdade. Assim, o cara se jogando assim, ó. Eu passei esse miserável e ficou assim, ó. Aí eu falei assim, ele acabou. Eu falei assim, eu falei, acabou no puta doente. Que foi, mano? Não é nada. Essa você vai ficar doente de novo. Isso Não, mas ele tá se preocupando. também gosta. Eu gosto dele, das marcas dele, ele bateu fogo no meu braço. Deixa eu falar que ele tomou lá fora. Eu em pé, ele entrou na porta, ele. Eu quero. Assim, meu bagulho assim. Que arma que eu quero agora? Nada não. Tá, negou aí. Abraço, o que é isso? Não vai bem, Negócio de amigo, não. Tudo gozador. Agora ele disse que lá você quer esse ponto. É brincadeira essa história. É a melhor de tudo dessa história. Ele tá fazendo isso.
ia me invitar para aparecer aqui. Esse vai falar. Eu trabalho. Ei! Vamos lá. Eu estou tentando compartilhar que só que tem um problema entre a mesa e a cadeira que não está dando para resolver aqui. A gente já vai entrar na nossa atividade. E aí eu já vou ler aqui e vou explicar para vocês, tá? Para vocês trazerem para mim na semana que vem e a gente já ganha esse tempo. Nossa atividade é uma atividade prática, né? O que vocês já fazem, tá? Professora, esse negócio de fazer um parecer técnico e tal. Gente, quando eu peço aqui para fazer um parecer, eu não quero que vocês façam para mim o negócio estruturado no formato de um parecer. Quando vocês forem fazer a prova da OAB, dependendo da matéria, né, que vocês escolherem para fazer a segunda etapa, geralmente tem a tese de fazer um parecer técnico. E o que é um parecer técnico? Te apresenta a situação, o caso concreto, e você vai analisar. Você não vai fazer uma defesa, você vai fazer uma análise objetiva do que pode ser feito, todos os prós e contras diante daquela situação. É basicamente isso o parecer técnico, tá? Eu vou ler aqui para vocês e vou explicar exatamente o que eu quero. Eu queria muito que desse certo para pegar, né? Não sei o que aqui. Não tem como você Tirou o cabo, colocou de novo. Tirei e coloquei, mas não deu certo. E ele igual a televisão ligou. Bom, vamos lá. O presente trabalho tem o condão de composição da nota dos trabalhos avaliativos da primeira unidade. Diante disso, de toda a matéria que foi ministrada, vocês realizaram a análise de um caso prático e como advogados, então vocês vão ter que agir como advogados, tá? Deverão responder às perguntas que seguem e emitir análise jurídica em relação à situação abaixo descrita. O trabalho ele deve ser realizado em dupla, tá? O valor atribuído são 3 pontos. A data da realização eu coloquei aqui para o dia 23, mas eu quero que vocês, como vocês já terão acesso, me tragam no dia 23, porque a gente só vai corrigir, beleza? E o período de realização é das 6h30 até as 22 horas. E aqui eu coloco uma observação. Se atenham às formalidades do seu curso, tragam linguagem condizente com o meio jurídico, utilizando as expressões condizentes ao tema. Lembre-se, você é um futuro operador do direito e, portanto, aja como um, tá? O que é que eu falo aqui? Eu preciso que vocês tenham o costume de escrever de forma jurídica. Eu não quero de forma prolixa, mas que vocês saibam os termos jurídicos, que vocês tenham o costume de utilizar esses termos jurídicos, tá? Agora eu vou ler aqui para vocês o relatório de atendimento. Bem, como solicitar sua casa própria, comprou um lote no condomínio residencial Vila dos Ipis, né, cidade de Cruz das Almas. Para a aquisição do lote, o banco fez um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que conseguiu registrar o lote em seu nome junto ao cartório de registro de imóveis no dia 25/3 de 2021. Todo empolgado e feliz com sua mais recente aquisição, o Bem contratou a construtora Doslar Construções e Locações de Equipamentos Limitada para realizar a obra de sua casa e fornecer o material de construção para a execução da obra. Negociações realizadas, ponderações feitas, projeto aprovado, o contrato foi assinado. Passadas algumas semanas, as obras iniciaram. O material da construção seria entregue conforme a necessidade da execução da obra.
cujo prazo para finalização estava previsto para o dia 20 de 12 de 2021. Conforme o combinado, no dia 20 de 12 de 2021, a construtora Docilar Construções e Locação de Equipamentos Limitada informou que a construção já estava pronta e que Bento já poderia se mudar com a sua família para o imóvel. Quando Bento e sua família chegaram no local, foram surpreendidos com a obra realizada, pois logo notaram que a execução da obra não era condizente com o projeto aprovado por Bento. Ao indagar o representante da construtora que eles se encontravam, o mesmo informou que as modificações foram necessárias em razão da alta do preço dos materiais de construção, visto que o valor estabelecido no contrato só daria para comprar os materiais para a construção da casa, não restando dinheiro para os materiais para a construção da piscina, sauna e área gourmet. Inconformado com a explicação que recebeu, Bento explicou que o contrato não mostrava nenhuma cláusula que versasse sobre a alteração de preços no mercado e que o pagamento foi realizado conforme a previsão orçamentária apresentada pela construtora. O representante da empresa disse que levaria as insatisfações de Bento para o conselho gestor da empresa e que no prazo de 10 dias lhe daria retorno. Passados 10 dias, a construtora informou que nada poderia ser feito, visto que o dinheiro pago no contrato só daria para a realização da obra até aquele estado em que se encontrava. Para piorar, a maré de azar que Bento se encontrava recebeu do condomínio uma notificação, cujo teor dizia respeito à cláusula nona da Convenção de Condomínio, onde consta que todas as casas devem manter de 3 metros de passeio frontal. Ou seja, a parte da frente da casa deve ser construída com distância de 3 metros do passeio e a de dentro havia sido construída com a distância de 2,5 metros de distância. Desse modo, havia a notificação para que o mesmo refizesse a frente da casa, respeitando a distância exigida no prazo de 10 dias, a contar da data da certificação da notificação. Inconformado com a situação, Bento lhe procurou para pedir orientação sobre seus direitos e deveres, e você, na condição de advogado contratado, deverá emitir uma análise jurídica esclarecendo toda a situação. Além da análise, deverá ser classificada a obrigação discorrida. Essa classificação é justamente o fato que eu pedi para vocês fazerem. Cada um dos parágrafos tem uma informação proposital que eu preciso que vocês observem, tá? O que eu falei aqui, conforme eu fui lendo, quem assiste minha aula todos os dias que eu dou aula, viu que não tem nada fora do normal, que inclusive são momentos que eu até tenho em sala de aula. Só que agora é o momento de vocês colocarem isso no papel. Eu quero que vocês façam a análise, então vocês vão descrever o tipo de obrigação que se trata, se é uma ou se é duas, a responsabilidade, qual é a responsabilidade de Bento, qual é a responsabilidade da construtora em relação à questão dos atrasos. Só que eu preciso que vocês se atenham ao direito das obrigações. Eu não estou falando aqui de responsabilidade civil. Eu não estou falando aqui sobre, por exemplo, danos morais, indenização. Eu não quero que vá para esse lado. Eu quero que vocês estejam atentos apenas à parte do direito das obrigações. Tudo que tem aqui está no caderno de vocês. Absolutamente nada. Eu não coloquei nada extraordinário aqui. Tudo que eu já falei na sala. Beleza? Tranquilo? Mas essa atividade a senhora vai disponibilizar para a gente acompanhar e fazer em casa, né? Não, eu já queria passar para vocês, só que não conseguia. Porque a primeira leitura é meio complicado assimilar. Não, sim. A líder da Quem é a líder? Sara. Fechou.
De noite. Fazer o quê? A lista. Cadê ele, gente? A lista. Fala embaixo. Fazer chamada, eles passarem. Depois que eu vou com licença aqui na zona, é muito promissor. 5 ml de GH resolve. Duas podem falar baixo. 29, 4. E essa súmula aí? De 3? Passei um ano, muito. Sim, o problema é ser. Passei seu pai. Calma. Tá puxando a qual foi com o coquinho? Eu vou perder a paciência. O GH vai até resolver o problema, chamar depois. Olha viu? 5 ml de GH. Tá igual os meninos. No momento, um GH. Mesma coisa. Um GHzinho. Uma do GH, Uma testa aí, resolve ele uma. Um momentâneo. Se chegar ali, opa, foi ele. Vamos botar ele no jeito. Foi ele, boa noite. E aí? A galera só não vai deixar ele estressado demais. Aí daí bateu o grão, 250. Deus livre. Ela tentar muito. Tem que botar um nomezinho. Para começar a sair. Se a professora não estivesse na sala, Pode dizer. Tadinho de Wadas. eu vou respeitar a professora que está na sala. Deixa eu ter bolo, senão. Bora ver ali. Certo, João. Já dá cara do WhatsApp.